Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. Mateus capítulo 13, o verso hoje é o 31. Mateus 13, 31. Para os irmãos que estão nos visitando, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. E esse é o terceiro encontro nosso, portanto, nós já temos aí 2 mensagens ministradas. A primeira parábola que nós estudamos foi a parábola do semeador. E na semana passada nós estudamos a parábola do trigo e do joio. Penso que vale a pena, eu sou suspeito de falar, mas eu penso que vale a pena dar uma corrida lá no YouTube, no canal da igreja, e você pegar a ministração, assistir, receber, porque tem tudo a ver com aquilo que nós também vamos ministrar hoje. A propósito, eu pedi para vocês abrirem Mateus 13. Eu não sei se você percebeu, mas é em Mateus 13 que está a parábola do semeador, a primeira que a gente estudou. E também é em Mateus 13 que se encontra a parábola do trigo e do joio. E entre estas 2 parábolas, tem 2 outras pequenininhas, que a gente vai fazer hoje um bem bolado e vamos colocá-las juntas, porque eu entendo que elas acabam tendo a mesma ideia. Está aqui no verso de número 31. Vamos ler? Mateus 13, 31, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham, fazem ninhos nos seus ramos. Aí vem o 33, logo em seguida. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então nós percebemos aqui, pelo menos à luz de Mateus, perceba que ele começa no verso 31, se você puder me acompanhar aí, Samuel. No 31 ele diz assim: outra parábola, e fala do grão. Aí no verso 33 ele diz assim, começa assim também: outra parábola, e fala do fermento. Então nós estamos diante, à luz de Mateus, de 2 parábolas, de 2 histórias. É verdade, são curtíssimas, são pequenininhas, mas são parábolas diferentes, são histórias uma diferente da outra. Mas eu entendo que vale a pena a gente estudá-las hoje juntas, porque ao meu ver elas trazem a mesma ideia. Olha o que Lucas escreve sobre essa parábola. Lucas capítulo 13, interessante, também o capítulo é 13. É Mateus 13 e Lucas também é 13. Vamos ler aqui a partir do verso 18. Lucas 13, a partir do verso 18, diz assim: e dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. Verso 20, logo em seguida: e disse outra vez. Percebe que para Lucas a ideia é a mesma, ele continua. Ele não diz assim, uma parábola, agora eu vou te contar outra. Ele disse outra vez, é como se ele estivesse insistindo no mesmo assunto, tentando ilustrar a mesma coisa de maneira diferente. Disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento, que uma mulher tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Você pode dizer amém? Bom, nós estamos então diante, quero apresentar aos irmãos a parábola do fermento, mas eu penso que caberia sim uma nota para completar: e do grão de mostarda.
Eu vou falar mais do fermento, vou também citar o tal do grão, porque à luz de Lucas eu percebo que a ideia continua sendo uma só. O que Jesus está tentando ilustrar é um mesmo ponto, contando duas ilustrações diferentes. A do grão, que é pequenininho, a do fermento e o poder de influência que coisas minúsculas e pequenas têm na nossa vida. Amém? Eu não sei se você já passou por isso. Deixa eu te contar uma experiência. Mas experiência pessoal não é doutrina para a igreja. Doutrina para a igreja é palavra de Deus. Esses dias eu fui no shopping, irmãos, eu estou com a Camila e fome, hora do almoço. Vamos lá na praça de alimentação, não vou contar qual, mas eu estou aqui em Ribeirão Preto e vejo uma propaganda, uma foto. E era uma foto, a Camila vai lembrar, de um prato com uma picanha. Gente, é muito de Deus picanha. É muito divino. Sobe como cheiro suave ao Senhor. E era aquela que tem aquela gordurinha na beirada. Me enxergou ou não? Não precisa nem ser profeta, né, varão? Tem uma gordurinha na beirada. Eu olhei a foto e fiquei apaixonado. Eu falei, meu Deus, é isso aqui. Cheguei e falei assim, não, eu mereço isso aqui. Eu vou me dar essa picanha. Camila já foi comer outra coisa. Na hora que eu peço a picanha, todo feliz, eu estou esperando a da foto. Você entendeu já, não? Eu estou esperando a da foto. E a da foto eu vou te falar, irmãos, estava boa a da foto, estava gostosa. Mas a do prato, eu tinha que ter tirado uma foto para vocês, irmãos. Irmãos, é propaganda enganosa, é um escândalo. Veio um bifinho sem vergonha, magrinho, um negócio tostado fino. Eu falei, o que é isso aqui? Mas não tem nada a ver com aquilo que foi apresentado. Eu não sei se só eu passo por isso, mas a ideia mais ou menos é essa. É sempre assim aí fora. O mundo trabalha assim. Olha o que eu estou dizendo, ó. O mundo maximiza para vender. O mundo aumenta para te fisgar. Então pinta, melhora, maximiza, potencializa e você, uau! Porque no mundo que nós vivemos é a grandiosidade das coisas que chama a atenção. Aí essas parábolas de Jesus vêm contar exatamente o contrário. Jesus vem e fala de uma semente e ainda faz questão de dizer é a menor. Ele vem e fala de um fermento e vai falar que leveda toda uma massa. Eu fui fazer a pesquisa dessa medida, dá de 20 a 25 quilos de farinha. Você coloca um pouquinho de fermento, é para você alimentar uma família com força. De pão, de massa. Mas a ideia da parábola e a ideia de Jesus é: nós não podemos desprezar e fechar os olhos para a potência, para o poder de influência do reino de Deus e do evangelho no coração das pessoas. Mas nós, seres humanos, me permita falar, nós temos uma inclinação muito forte, uma tendência muito grande de desprezar o que é pequeno. Para nós o pequeno não chama atenção. Para nós o pequeno é insignificante. A gente cresce, e na nossa cultura brasileira isso é mais potencializado ainda. O segundo lugar não importa. Só vale o primeiro. É chegar na frente. É ser grande na vida. É conquistar. Os valores do mundo são esses. Então você maximiza, você aumenta, você potencializa, enche os nossos olhos o que é grande. Aí você diz, e uma semente? Não quero, não estou afim, não tenho interesse. O pequeno, o insignificante,
não vende. Quem está entendendo, diga amém. Aí Jesus conta essa parábola e para mim ele já está dizendo, já está nos ensinando que coisas pequenas importam. E a ação de Deus na nossa vida, eu sei que Deus pode fazer o que Ele quiser, Ele é soberano. Eu sei que existem situações em que Deus transforma de uma maneira maravilhosa, milagres que são espetaculares. Mas eu preciso te dizer que essa não é a regra da ação do reino de Deus e do evangelho no coração de uma pessoa. Essa mudança na nossa vida, esse impacto que o evangelho e Cristo causa em nós, nos transforma em regra processualmente. A Bíblia vai dizendo que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Amanhã é melhor do que hoje. E assim como seres humanos, nós vamos, essa massa, esse fermento vai tomando conta, e a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória, em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso? Bom, mas outra verdade que a gente não pode fechar os olhos, eu não sei se você percebeu no texto, nas duas pequenas parábolas, é que elas começam também assim. Olha só, Lucas 13:18, olha a primeira frase. Dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e a quem compararei? A frase é, aqui é semelhante o reino de Deus. Ele está falando, aí ele vai falar do grão de mostarda. E aí na altura do verso 20, disse outra vez, a quem compararei? O reino de Deus. Aí ele vai falar do fermento. Então vocês estão percebendo que é o mesmo assunto? Qual é o assunto comum? O reino de Deus. Então não dá para fugir do texto. Estamos falando do reino de Deus. E na verdade, irmãos, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Existem várias definições, se você for procurar, há quem, por exemplo, traga a expressão reino de Deus para falar realmente de um reinado literal, e particularmente eu sou dessa linha escatológica do final dos últimos dias. Nós estudamos um pouquinho Apocalipse aqui às terças-feiras, foi muito bom, e Apocalipse 20 fala de um reinado, um milênio de Jesus aqui, e nós entendemos isso de forma literal, Jesus reinando 1000 anos aqui nessa terra. Então há que se falar desse tipo de reino, mas não é a ideia do texto. O texto e o próprio Cristo vem nos afirmar que o reino de Deus está em vós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus não é uma coisa visível, mas o reino de Deus opera dentro de cada um de nós. Então, eu gostei particularmente mais desta definição de reino de Deus. Tem várias. Mas se você puder ler comigo, o que seria o reino de Deus? Existem vários significados, mas de modo bem simples, o reino de Deus é o domínio de salvação do Rei dos Reis na nossa vida. Quem é o Rei dos Reis? Jesus. Ou seja, sabemos que o reino de Deus chegou na vida de alguém quando essa pessoa é salva, quando ela se entrega ao senhorio de Jesus Cristo, quando ela se rende, ela baixa a guarda diante do Senhor. Assim, o reino de Deus é sinônimo de salvação. Então nós estamos diante de duas pequenas parábolas que falam sobre o reino de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Duas parábolas que falam sobre o reino de Deus. Agora, quando a gente abre em Lucas, no capítulo 13, queria que você abrisse lá comigo novamente, vale a pena a gente perceber ainda um contexto em que isso foi dito. E se você abrir a partir do verso 10, pouco antes da parábola, Lucas 13, 10, vamos lembrar? A gente dá uma recuada para ver em que situação Jesus conta essa parábola. Diz assim o 10, vocês vão lembrar dessa história. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade.
impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Imagina que cena linda. Jesus está ensinando na sinagoga. Jesus vê uma mulher curvada, fisicamente mesmo, torta, e Jesus então chama ela a si, ela atende o convite, e ela atende este convite ainda torta, e a religião faz exatamente o oposto. Você tem que se virar para se endireitar, para vir a mim. Quando Jesus diz, se você, ainda que torto, ainda que todo enrolado, vier a mim, eu darei a você condições, eu colocarei sobre você a minha mão, eu darei a vocês força para que você possa organizar a sua vida. Afinal de contas, Jesus diz em João 15, sem mim, nada podeis fazer, inclusive andar direito. Jesus põe as mãos sobre essa mulher é milagrosamente sarada. Você pode dizer glória a Deus por isso? História linda. Linda para nós que estamos aqui lendo e amamos Jesus. Mas, continua. Tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Gente do céu, você lê um negócio desse, eu não sei vocês, mas dá-se uma vontade de bater nele, não dá não? Santa, uma vontade santa. Gente, como é que pode uma mulher, 18 anos andando torta, encurvada, é milagrosamente sarada, e eles estão de olho no calendário. Eles estão dizendo assim, então faz o quê? Manda Satanás voltar, entorta ela de novo e volta amanhã. Ou depois de amanhã, porque segunda-feira é que a gente endireita as pessoas. Irmão, todo dia é dia de Jesus endireitar as pessoas. Todo dia é dia de andar direito na presença do Senhor. Aí Jesus responde, esse religioso, respondeu-lhe porém o Senhor e diz: hipócrita, também assim, na moleira, né, irmão? Hipócrita, no sábado você não desprende a manjedoura de cada um de vós, o seu boi, o seu jumento, não leva seu animal para beber água? Ora, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Se o seu jumento, o seu boi, você pode se prender e dar água para ele, você livra ele para ele andar, caminhar, para pastar, e não pode libertar essa mulher. Então termina a história dizendo ele isso. 2 efeitos do milagre desse episódio de Jesus, 2 efeitos, dizendo ele isso. Primeiro, número 1, os seus adversários ficaram envergonhados. Ai, que vergonha. Que vergonha. Os adversários ficaram envergonhados. E número 2, segundo efeito, e o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Diga glória a Deus. E é aí, próximo versículo, e ele conta sobre o reino de Deus. A pergunta, e aí? É nesse clima, você está sentindo o clima, o milagre, o povo religioso reclamando, e do outro lado a turma, e Jesus diz: e aqui que eu posso comparar o reino de Deus? Aí ele fala do grão, e depois ele fala do fermento. Bom, irmãos, eu quero destacar com você, como sempre a gente tenta fazer, algumas lições dessa parábola. Eu particularmente destaquei 3 de maneira bem simples, mas são lições que eu gostaria que você abraçasse e guardasse no seu coração, porque de fato, a parábola do fermento, ela tem um versículo. E é interessante como a palavra de Deus, ela é rica, é interessante como a palavra de Deus, ela é poderosa. E daqui a gente pode tirar lições para a nossa vida. Algumas, como a gente viu semana passada, são aplicações práticas no dia a dia. E outras a gente não pode fechar os olhos para aquilo que é o mais importante, que é o que Jesus de fato quis dizer naquele momento. Essa palavra ela não pode se perder no meio do caminho. Amém? Primeira grande lição, são só 3.
Valorize pequenos começos. Uma sementinha, um fermento, pouquinho de fermento, uma atitude pequena, um passinho, uma pequena decisão, um movimento que você faz em direção a algo que você deseja da parte do Senhor, pode fazer uma tremenda diferença. Um dia desses a gente está mudando de canais assim, faz um tempo já, e a gente tinha eu acho que era Discovery Home Health, e passava quilos mortais. É um negócio para você assistir assim, não dá vontade de você comer um mês. Porque apresenta obesidade mórbida. Estou falando de 200 quilos, gente que não consegue sair da cama, Estados Unidos. E aí eu lembro que um desses quadros, ele assentou no coração. É muito difícil, um desejo de mudar, mas ele pôs no coração, eu vou mudar. Mas não conseguia nem andar, então o que ele fazia? Os primeiros exercícios. Ele rolava para fora da cama, caía no tapete, e o exercício dele era rolar no tapete. Ele não conseguia ficar de pé ainda, então era um esforço enorme para ele rolar. E assim, depois que ele começou a rolar, aí daqui a pouco ele começou a levantar, aí ele decidiu dar uma volta na casa, não é no quarteirão. Agora ele estava caminhando, então ele dava passo, parava, era casa, não era apartamento, então dava uma volta na casa. Um passo pequeno de cada vez. Uma decisão pequenininha de cada vez. Você pode trazer isso para a sua fé. Tem gente que tem uma dificuldade de leitura muito grande. Na verdade, a cultura nossa, ela tem um problema com leitura muito forte. Eu digo isso, meus irmãos, de todo o coração, todo o temor, para tentar te ajudar. E eu, a Camila, a gente tem conversado e temos orado sobre isso para que a gente consiga implementar um programa de incentivo à leitura de livros, bons livros, de Bíblia. Porque assim, é incrível, você para num consultório, num ponto de ônibus, qualquer lugar, o celular tomou conta. Parou um pouquinho, mas fora do país também tem esse problema. Mas, por exemplo, uma vez a gente estava num metrô, aí vai dizer assim, fora do país. Mas, puxa vida, essa cultura precisa ser mudada. E eu lembro que a gente estava na casa de uma prima da Camila, em Londres. E assim, meu irmão, aqui de cada 10 que você vê esperando, é celular. Livro na mão. Ou aquele Kindle, não sei se você conhece aquele que é, mas é livro. Lendo. É uma cultura de leitura. Como é que muda isso? Não adianta você sair daqui e dizer assim, amanhã eu vou ler 30 livros. Você não vai ler 30 livros. Você não tem costume. Você não vai ler a Bíblia inteira num mês. Então o que você faz? Pega a ideia do poder de um pequeno grão, do que um pequeno passo, um fermento pode fazer. Começa com um capítulo. O pastor, semente está grande, o capítulo é muita coisa. Um versículo. Então você põe no coração, tá? Eu vou deixar minha Bíblia do lado da cabeceira da cama. E o meu voto com Deus é o seguinte: eu não vou dormir. Não é sem antes ver o que falaram de mim no Instagram. Ou checar a vida dos outros. Eu não vou dormir sem ler pelo menos um versículo. Todo dia ou noite. Aí a Bíblia está do lado da cabeceira. Pegou? Um versículo. Aí alguém vai dizer, pastor, um versículo não vale nada. Que até o religioso, né? Mas aí, um versículo. Um grãozinho. Um fermentinho. São pequenas decisões que trarão amanhã resultados enormes. Para quem está lutando para aprender uma língua, por exemplo, você sabia que é muito melhor você ser constante e todo dia, nem que você separe 10 minutos, do que você fazer uma aula por semana de 1 hora e não pegar mais um negócio?
É melhor você ter contato com aquilo todo dia. Uma sementinha. Uma decisão que pode parecer bobagem, pequenininha. Mas esse fermentinho, essa sementinha vai impactar. Vai trazer grandes diferenças e resultados. Você pode dizer glória a Deus por isso? Zacarias 4:10 na NVT. Grave esse versículo, faz um quadro dele, põe essa primeira parte, a parte A, no espelho do seu banheiro. Toda hora que você acordar para escovar o dente, você vai ler a frase: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Só estou longe do meu destino, mas eu comecei. Eu comecei. Eu dei um passo. Eu comecei. Está distante do ideal, mas eu comecei. Sabe por que muita gente cai em golpe financeiro? Porque quer sair do 0 para 1 milhão. Eu fico vendo, e agora conversei com o pastor, irmão. Pastor, o cara é esclarecido. Ele olha para mim assim, e me convidando. Não, rapaz, tem um cara aí, você tem que entrar no grupo. Ele está pagando 20% ao mês. Eu falo assim, filho, a Selic está em 15% o ano. Você vai ganhar mais ou menos, um pouco mais de 1% ao mês com segurança. Talvez, se você for para a renda variável, 2%, 3%, 20% ao mês, é pirâmide, é fria. Pula fora disso. Não, mas já me pagou já 2 vezes. Vai com Deus. E depois volta para pedir oração. Mas o que acontece é que nesse mundo, a pessoa quer sair de 100 para 1 milhão. Ela não consegue ver graça em ver 100 virar 110, 120. É uma vida inteira. É a mesma coisa, a turma que vamos embora, vamos para exercício, vamos para academia, vamos. Aí, irmão, é 30 anos comendo errado, 40. Aí faz um dia de academia, já está olhando, não resolve. Um dia de academia, irmão, não resolve. Esse negócio não resolve. 40 anos de comportamento ruim. Firme e constante. Sempre abundante na obra do Senhor. Pequenas decisões. Com constância. Daqui a pouco a massa, daqui a pouco a vida. Não despreze pequenos começos. Amém? Número 2. Paciência e fé no processo. Porque é um processo. Repito, não estou encaixotando o Senhor, porque Ele faz o que Ele quiser fazer, inclusive de forma instantânea. Ele é Deus. Mas em regra a gente precisa ter fé no processo. E paciência para esperar. Em regra, nós plantamos a semente hoje e você não vê barulho, a semente gritando, estou nascendo, olha aí, estou apontando, agora vai, estou tirando, ó, não tem isso, sem estardalhaço, sem gritaria, na quietude, Deus está trabalhando. Só que enquanto a semente está enterrada, nós não vemos. E aí, isso somado à nossa ansiedade, em um mundo em que a gente quer resultado para ontem, essa parábola vem nos ensinar aqui, não é porque você não está enxergando que a massa não está crescendo. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Olha o que diz Lucas 13:20, o texto que já está no slide mesmo. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? Olha o detalhe, igreja. É semelhante ao fermento que uma mulher tomando, gostei dessa expressão que Lucas usou, escondeu.
De novo, escondeu em 3 medidas de farinha, de 20 a 25 quilos, não é muita coisa. Até que tudo levedou. Escondeu. Joga na massa, eu não sei, eu não entendo de massa, de pão, não é a minha área, mas a ideia é, se joga aquele pouquinho no meio daquela, aquilo some. Aquilo fica escondido, como um grãozinho que você enterra e planta e semeia, e você olha, quem passa diz, não tem nada aqui. E amanhã, não tem nada aqui. E aí você tem que ter paciência. Alguns cobrem a forma, não é assim? Põe um pano para cobrir a massa. Os mais experientes, as mais experientes, aí cobrem a massa e deixa lá. E o que foi? Espera que vai crescer. A gente sabe que vai crescer. Por quê? Porque tem fermento lá. Vai crescer. E eu queria lembrar isso e plantar essa verdade no seu coração. Calma. Vai crescer. Fique em paz. Paciência. Fé no processo. Talvez você não esteja vendo nada hoje, mas isso não significa afirmar que Deus não esteja trabalhando em seu favor. Ele trabalha por todo aquele que nele espera. Amém? Finalmente, número 3. Creia no poder transformador do Evangelho. Vamos de novo, toda a igreja? Creia no poder transformador do Evangelho. Olha que lindo esse versículo, irmãos. É o mesmo que a gente leu, mas nós vamos destacar outra verdade. No finalzinho. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha. Agora, até que tudo seja levedado. Vamos repetir essa última frase? Até que tudo, de novo, tudo. Vocês, tudo. Eu penso que é fantástico o Evangelho nesse ponto. Sabe por quê? Porque a princípio o que nos traz em regra ao Senhor são as nossas dores. As nossas lutas, as nossas batalhas. É muito raro eu conhecer e receber alguém na igreja assim: e aí, por que você veio? Eu sei, estava caminhando, acordei um dia, descrente, pensei, já sei, vou virar crente. É raríssimo. Normalmente as nossas dores nos trazem a Jesus. Pastor, eu estou assim, precisando de oração, sabe? Minha vida está ruim, minha vida financeira, só Deus na causa, minha família, meu casamento está uma droga, meus filhos, misericórdia, pastor, eu estou ruim, estou mal, estou doente, meu coração está aflito. Então a gente é atraído, as nossas dores nos fazem voltar para Deus, porque a gente pede ajuda, a gente clama por ajuda, e Deus é tão bom. Lembra da parábola dos 10 leprosos, por exemplo? Os 10 gritam de longe: ei, tem misericórdia de nós. É lógico que o que esses leprosos querem? Eles querem ficar limpos, serem curados. E Jesus libera a palavra: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles, os 10 foram curados. Diga glória a Deus. Os 10 foram curados. Você sabe que na história apenas um voltou para agradecer. Jesus diz: olha, vai, não teve mais ninguém, só esse estrangeiro que voltasse para dar glória a Deus, para agradecer. Então vai, que a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. A gente tem compreendido sim a ideia de salvou de algo pior, salvou da lepra, salvou você da enfermidade. Mas a gente também pode trabalhar essa salvação na eternidade com Cristo, e é tudo que a gente quer, porque raramente alguém chega de cara em Jesus e diz: não, eu vim para a igreja hoje porque, sabe, estava tudo bem na minha vida, e eu assim acordei e falei, eu quero ser salvo. Isso é muito raro. Mas Jesus vai nos ajudando com as nossas mazelas, se me permita falar assim, as nossas áreas da nossa vida quebradas. E aí então aquele problema financeiro, ele nos ajuda no casamento, família, a gente vai recebendo graça sobre graça, ele nos abençoa porque ele é abençoador.
E esse fermentinho, irmãos, olhando para mim, sabe, aquilo que foi só uma bênção, foi só uma resposta de oração, vai crescendo. E daqui a pouco a gente está gostando da igreja. Eu tinha ido só para receber uma oração, eu não ia com a cara de pastor, mas agora não sei, eu estou começando a gostar desse negócio. Daqui a pouco eu nem mexi a boca, daqui a pouquinho está saindo um glória, um aleluia, no cantinho da boca, um negócio assim. Daqui a pouco você está levedado. Fermento tomou conta de você. E nem você percebeu. A turma do seu lado disse: você está esquisito. A turma do trabalho disse: você está diferente. Ninguém mandou você mudar de comportamento, esse ou aquele. Nenhum cacique, pastor dizendo: olha, não pode isso, não pode aquilo. Mas o evangelho vai tomando conta e invadindo tudo. Nossa cosmovisão, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar. Meu Deus, de cada 10 palavras, 11 era palavrão. E vai mudando, o evangelho vai mudando. Daqui a pouco você vai se olhando: meu Deus, tem um negócio me incomodando, eu não quero mais isso. Eu me lembro de conversar com o Márcio uma vez sobre isso. O Márcio é um evangelista muito bom. Mas eu lembro que quando eu conheci o Márcio pela primeira vez, né, Márcio? Eu vi assim o Márcio, e aí levaram o Márcio para tocar na igreja, e eu vi o Márcio tinha um serrote na cabeça. Não, hoje é moicano, aquilo ali não tem nome, aquilo era uma serra daquelas de... Eu lembro de ter olhado assim, desci assim, falei para alguém assim: quem pôs esse cara? Quem que pôs esse cidadão? E sim, aquele julgamento religioso medido na aparência. Falha completamente minha, tá, irmãos? Porque a gente viajava junto muito, a gente até diminuiu bem para fazer, né, a gente fala de campanha e pregar, e era assim, meu irmão. Se não estava pregando na igreja, eu estava dentro de uma van com a galera, turma do louvor, vamos embora. Eu lembro de uma vez que era tanto que o meu filho estava assim, agarrado na porta: não, pai, a van não, pai. A van não, que a gente saía direto, era desmedido mesmo, não queria saber se tinha aula para os meninos, prova, vamos embora, vamos falar de Jesus, uma obra de Deus. E o Márcio era aquele que ia na frente da van. Todo motorista de van: Jesus, Bíblia, Jesus, porque Jesus. Eu sei que os caras voltavam convertidos na marra, meu irmão. Na marra. E eu sei que nós mesmos tivemos várias conversas, né? À medida em que Cristo foi entrando, nunca foi imposto nada, as coisas foram mudando. O Espírito Santo vai invadindo áreas da nossa vida e a gente vai ficando incomodado com alguns comportamentos que a gente tinha. Sabe, não precisa o pastor sentar com a gente, não precisa de ninguém, sabe? Vai levedando, o fermento vai invadindo, você não consegue mais separar, o evangelho vai tomando conta, sua mente muda, sua maneira de pensar, suas prioridades, a maneira como você lê o mundo, a maneira como você olha para as pessoas. Daqui a pouco você olha e você, pronto, é crente. Meu Deus, que poder tremendo o evangelho tem de influência na vida de um ser humano. Então, toda vez que você puder, tiver oportunidade de falar de Jesus para alguém, planta a semente. E não fique frustrado, pensando: mas eu não estou vendo, eu queria ver essa mudança instantânea. Não, deixa o fermento do evangelho, do reino de Deus, levedar toda a massa. Deixa crescer, deixa a semente brotar, deixa Deus ser Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero concluir orando com os irmãos. E eu queria ler com vocês esse último slide. Que fermento é esse, igreja? Que tudo influencia na nossa vida. De onde vem esse poder transformador? Não vem de rituais, não vem de passos, de 1, 2, 3, faça isso.
não vem de obras humanas, não é da força do nosso braço que mudanças profundas acontecem na nossa vida. O fermento do reino de Deus, o agente de toda essa transformação é a própria pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, quando Jesus entra em um coração, ele é o fermento que começa a levedar e tomar conta de toda aquela vida. Não dá mais para tirar. Você não consegue mais separar. O desejo do Senhor. Pode ser que você esteja aqui hoje, ou até nos acompanhando pela internet. Não, eu quero Jesus, porque eu estou com um problema nessa área da minha vida. Mas tão certo como vive o Senhor, e muitos de vocês já sabem disso, é que se Jesus entrar aí, como entrou na de Pedro. Pedro estava lá, lavando as redes, em Lucas 5, frustrado, abatido, que dia complicado, o problema é profissional, o problema é financeiro, como é que eu vou fazer? Eu não peguei nada, eu preciso pagar minhas contas, eu estou lavando as redes. Jesus vem e entra no barco do Pedro e dá uma palavra e libera uma ordem, vamos tentar de novo. E então ele já tentei, não resolve, está muito ruim, vamos lá, sobre a minha palavra, tudo bem, sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele vem, a rede vem lotada, e está tão lotada que entope o barco, e ele vê Deus nisso, e ele vê tão milagre tão grande que ele se prostra diante de Jesus, em Lucas 5 ainda, e diz assim: olha, se afasta de mim. Você é esquisito, você é diferente, você, sabe, não dá, eu não mereço, eu não posso ficar próximo do Senhor, o Senhor é demais para mim. E Jesus não diz, não, tranquilo, não, Jesus, você está feio mesmo. As entrelinhas o negócio está complicado, mas é o seguinte, eu estou te chamando, a partir de hoje, eu quero fazer de você pescador de homens. E ele larga a rede no momento mais próspero, sabe? A pesca mais bem sucedida. Foi ele pedir uma bênção na vida financeira e pronto, virou um apóstolo. Quer dizer, cuidado com as suas orações. Pode ser que você esteja aqui, você só, pastor, eu só quero Jesus, sabe, para pagar um boleto amanhã, está ruim, está difícil. E Jesus vai entrar, te ajudar e levedar. Daqui a pouco você diz assim, rapaz, eu achei que era só um boleto que tinha me trago a Jesus. Eu achei que eu só precisava de resolver um problema na minha família. Que na verdade, Jesus tomou conta de todas as áreas da sua vida. Essa é a minha oração, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece.